Então, na ação de investigação de paternidade é possível a acumulação de pedidos. Isso é acumulação. Você pode pedir reconhecimento da paternidade mais alimentos, ou, por exemplo, reconhecimento da paternidade, né, no caso que morreu, pós-mortem, reconhecimento da paternidade de uma pessoa que já faleceu, mais a petição de herança dos bens do falecido. Mas nós temos aqui uma regra que é o seguinte: na investigação de paternidade, a regra dos alimentos, elas vão ser fixadas pelo juiz independente do pedido. Então vai ser como uma consequência legal, uma previsão legal, de que fixação de alimentos, no caso de reconhecida a paternidade, independente do pedido feito na ação. Código de Processo Civil, artigo 327, né? Lista a acumulação em único processo contra o mesmo réu de vários pedidos, ainda que entre eles não haja conexão, que são essas hipóteses, a previsão de acumulação lícita. E aqui nós temos no artigo 7º da Lei 85/60 de 92, a fixação dos alimentos. Sempre que na sentença de primeiro grau se reconhecer a paternidade, nela se fixarão os alimentos provisionais ou definitivos do reconhecido que deles necessite. E aí nós temos, na acumulação de pedidos, né, da investigação de paternidade acumulada com a petição de herança, nós temos o seguinte: a investigação de paternidade, o reconhecimento de paternidade é um direito imprescritível e o direito de ação também é imprescritível. Mas a herança, ela prescreve em 10 anos. Então, mesmo existindo possibilidade de acumulação, tem que ser observado isso. E na investigação de paternidade, não é preciso também pedir a retificação do registro civil, porque a retificação vai ser uma consequência lógica do deferimento do pedido. Se o juiz deferir reconhecer a paternidade, ele já vai determinar a retificação dos registros, seja para alterar a filiação ou para incluir o pai. E uma última observação é que exige-se a citação quando há pai registral. Por exemplo, quando há uma ação de investigação de paternidade, se tem um pai registrado lá, desse filho, esse pai registral, ele deve ser citado e ele vai responder essa ação de investigação como litisconsorte do investigado. Isso decorre porque a ação pode ter efeitos em relação a esse pai registral, porque esse pai pode ser retirado do registro do filho, ter extinto essa filiação. Há possibilidade sim de ser reconhecida as duas filiações, seja filiação socioafetiva ou filiação biológica, mas pode ser que seja extinta essa filiação registral, esse pai registral. Então ele é necessário que esse pai registral, que consta no registro, que ele seja citado para esse processo. E aí na ação de reconhecimento de filhos, o chamado reconhecimento forçado, a ação de investigação de paternidade, nós temos aqui a legitimidade ativa. Em regra, a legitimidade ativa vai ser do filho. O filho vai ser o legitimado comum. É ele que tem interesse jurídico em saber quem é o pai, em ser reconhecido a filiação. Então, ele é o legitimado comum. A prescrição aqui no Estatuto da Criança e do Adolescente, no ECA, artigo 27. O reconhecimento do estado de filiação é direito personalíssimo, indisponível e imprescritível, podendo ser exercido contra os pais ou seus herdeiros, sem qualquer restrição, observado o segredo de justiça. Mas nós temos algumas regras. O filho, ele é o legitimado, ele é o autor da ação de investigação de paternidade. Entretanto, se esse filho não for capaz,
ele deve ser representado quando ele for absolutamente incapaz, né? No caso que ele seja menor de 16 anos, então ele tem que ser representado, ou ele seja assistido no caso de ser relativamente incapaz. E essa é uma regra do Código Processual, CPC, artigo 71. O incapaz será representado ou assistido por seus pais, por tutor ou por curador, na forma da lei. E nós temos aqui a possibilidade de que o filho seja representado não pelos seus representantes, não pelo tutor, curador ou pelos seus pais, mas por seja por um curador especial. O curador especial é alguém designado para representar, para assistir ou representar a pessoa, né, o filho, naquele processo. Esse curador especial ele vai ser nomeado pelo juiz em 2 casos, quando não tem assistente ou representante. Uma hipótese aí de um filho órfão, só tinha mãe registrada e a mãe faleceu. Ou quando tem colisão de interesses. Tem o pai que está registrado, mas a ação é justamente contra o pai. O pai não tem interesse em... O pai registral não tem interesse em assistir ou representar o filho, porque ele pode ser retirado dessa condição. Então, quando tem colisão de interesses jurídicos, o juiz pode nomear um curador especial para assistir ou representar esse filho nessa ação de investigação de paternidade. A previsão do Código de Processo Civil, artigo 72. O juiz nomeará curador especial ao, inciso 1º, incapaz, se não tiver representante legal ou se os interesses deste colidirem com os daquele enquanto durar a incapacidade. E, em regra, o curador especial vai ser a Defensoria Pública. E a regra é que esse curador vai ser um defensor público nomeado pelo juiz. Previsão aí do parágrafo único, artigo 72 do CPC. A curatela especial será exercida pela Defensoria Pública nos termos da lei. E a Lei Complementar 80 de 1994, a Lei da Defensoria Pública, no seu artigo 4º, diz que são funções institucionais da Defensoria Pública, dentre outras. Inciso 16. Exercer a curadoria especial nos casos previstos em lei. Entretanto, nem sempre nós vamos ter comarcas ou localidades em que tenha defensoria pública. Nós temos várias comarcas, várias cidades do interior que não tem defensor público atuando. Nesses casos, o juiz pode nomear outra pessoa para atuar nesse processo, representando ou assistindo o menor. E nesses casos, em qualquer um desses casos de curadoria, de curador especial, você vai ter nesse processo necessariamente a participação do Ministério Público. O Ministério Público ele vai atuar, em regra, como fiscal da lei, mas ele pode ele mesmo ser a parte, ele mesmo ajuizar essa ação de investigação de paternidade. Mas nesses 2 casos, seja como fiscal da lei ou como parte, né, porque ele ajuizou, ele não vai ser o curador especial, ele vai ser parte ou fiscal da lei. Também nós temos aí como legítimo para a ação de reconhecimento de paternidade o nascituro. Principalmente agora com os avanços tecnológicos, nós temos a possibilidade, inclusive, de DNA ser feito antes do nascimento. Então, nós temos o nascituro, né, como legítimo para ação de investigação de paternidade. Isso é importante, inclusive, para fixar esses alimentos gravídicos, né, devidos à mãe em decorrência da gravidez. A previsão está aqui no parágrafo único do artigo 1609. Né? O reconhecimento pode preceder o nascimento do filho.
Também está no ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente, artigo 26. O reconhecimento pode preceder o nascimento do filho ou suceder-lhe o falecimento, se deixar descendentes. E nós temos a Lei 11.804 de 2008, que prevê os alimentos gravídicos. Artigo 6º. Convencido da existência de indícios de paternidade, aí pode ser inclusive, com esse exame de DNA, o juiz fixará alimentos gravídicos que perdurarão até o nascimento da criança, sopesando as necessidades da parte autora e as possibilidades da parte ré. Outro legitimado ativo que nós temos é o filho registrado em nome de outro. O filho que é registrado em nome de outro, ele pode propor ação de reconhecimento de paternidade em relação a outra pessoa. Entretanto, nesse caso, tem que se observar essa regra da citação do pai registral, que vai compor um litisconsórcio passivo necessário e unitário nessa ação. Pai registral mais o suposto pai vão compor esse litisconsórcio passivo necessário e unitário. Código de Processo Civil, artigo 114. O litisconsórcio será necessário por disposição da lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes. Nós temos aqui esse julgado do Superior Tribunal de Justiça, recurso 1.817.729 do Distrito Federal, dizendo: é possível o pedido investigatório de paternidade independentemente do resultado de ação anulatória do registro civil. Outra hipótese que nós vamos ter aqui de legitimidade ativa é dos descendentes do filho morto. Isso aqui é, no caso, os filhos do filho vai pedir o reconhecimento do pai em relação ao avô. Aqui nós vamos ter hipótese de investigação avoenga, que você vai pleitear o reconhecimento do vínculo, não de filiação, mas um vínculo entre neto e avô. E nessa ação, os filhos vão promover a ação em nome próprio, não em nome do pai falecido, com interesse jurídico próprio, de reconhecer o vínculo de ascendência e descendência entre eles, de segundo grau em linha reta, que é reconhecer o vínculo entre netos e avós, ou entre neto e avô ou avó. Nesse caso, não se trata em uma substituição processual, mas o filho, os próprios descendentes do filho morto, vão ser os legítimos ativos. E eles vão estar pleiteando um direito próprio. Por exemplo, esse reconhecimento pode ter como efeito o direito ao sobrenome de família. E esse reconhecimento pode ser tanto na base biológica quanto na base afetiva. E, por fim, nós temos como legitimado extraordinário o Ministério Público, para propor ação de investigação de paternidade. E essa está na previsão na Lei 8560 de 1992, artigo 2º, parágrafo 4º, aqueles casos que nós vimos quando o pai nega ou se omite no procedimento administrativo de investigação oficiosa. Parágrafo 4º. Se o suposto pai não atender no prazo de 30 dias à notificação judicial ou negar a alegada paternidade, o juiz remeterá os autos ao representante do Ministério Público para que intente, havendo elementos suficientes, a ação de investigação de paternidade. Essa legitimidade que o Ministério Público tem faz com que o Ministério Público seja parte. E o Ministério Público, atuando nesse processo, mesmo sendo parte, ele tem o dever de imparcialidade e o dever de fiscalização da lei e da ordem jurídica. Então, em decorrente dessa situação, dessa atuação funcional do Ministério Público, mesmo sendo parte, não é necessário a atuação de outro membro do Ministério Público para atuar
como fiscal da lei, como ocorreria se o processo fosse ajuizado por outro legitimado. Então, o Ministério Público participando como parte, não é necessário que o Ministério Público, outro membro do Ministério Público, intervenha no feito como fiscal da lei ou da ordem jurídica. E, por fim, a participação do Ministério Público como parte, como ter ajuizado a ação, ele não vai impedir que outros legitimados entrem na ação ou proponham ação de investigação de paternidade. É possível o litisconsórcio ativo aqui entre Ministério Público e filho, por exemplo. Essa previsão do artigo 2º, Lei 8560 de 92, parágrafo 6º. A iniciativa conferida ao Ministério Público não impede a quem tenha legítimo interesse de intentar investigação visando obter o pretendido reconhecimento da paternidade. E agora nós temos na ação de investigação a legitimidade passiva. E aí, a legitimidade passiva, quem vai ser o réu, quem vai ser o demandado nessa ação de investigação de paternidade? A regra, que é uma ação de investigação de paternidade, a regra que o demandado, o legitimado passivo, vai ser o pai, o suposto pai, o alegado pai. Entretanto, no caso quando esse suposto pai já é falecido, a ação vai ser intentada contra os herdeiros. Então, o legitimado passivo serão os herdeiros do suposto pai falecido. Esses herdeiros podem ser herdeiros legítimos ou testamentários. Entretanto, tem que se observar o seguinte: o reconhecimento de paternidade, ele é um reconhecimento que extrapola o direito meramente patrimonial. Um dos efeitos do reconhecimento da filiação, reconhecimento da paternidade, vai ser o efeito patrimonial, mas tem um efeito pessoal. Em razão disso, o legitimado passivo serão os herdeiros e não espólios. Se fosse uma relação estritamente patrimonial, o legitimado poderia ser o espólio, mas como aqui se trata de situação não meramente patrimonial, tem efeitos pessoais, o legitimado passivos, aqui no caso de suposto pai falecido, serão os herdeiros desse pai. E aí, no caso em que o suposto pai é falecido, essa ação vai ter como legitimado passivo os descendentes ou os ascendentes. Não tendo ascendente nem descendente, o próximo que vai ser legitimado será o cônjuge, no caso do casamento, ou companheiro sobrevivente, no caso da união estável. O cônjuge ou companheiro sobrevivente serão próximos aí na ordem de legitimados passivos, no caso de suposto pai falecido. Também não existindo cônjuge ou companheiro sobrevivente, vai se ter como legitimado passivo os parentes, os herdeiros colaterais até o quarto grau. E aí você tem os tios e primos aí, que são uns exemplos de colaterais de terceiro e quarto grau. Não existindo também esses herdeiros, o próximo seria o herdeiro testamentário, o herdeiro para quem ficou o quinhão da herança testamentária, para quem o falecido pai deixou a herança por testamento. Entretanto, esses herdeiros do pai falecido, do suposto pai falecido, eles não têm legitimidade para reconhecer a paternidade ou filiação. Eles vão ter legitimidade passiva para responder a essa ação, mas eles não podem reconhecer a paternidade, porque a paternidade, o reconhecimento de paternidade é um ato personalíssimo. E aí nós temos um julgado que é o seguinte: os herdeiros, no caso de
suposto pai falecido, pode ser uma das providências para o reconhecimento, no caso, né, de vínculo biológico, seria o exame de DNA em relação aos parentes. Eu posso fazer exame de DNA com os avós ou com os filhos, né, do suposto pai, para comparar com o do filho que está investigando a paternidade. Mas se nenhum desses herdeiros do falecido se recusar a fazer exame de DNA, aí a jurisprudência entende que nesse caso é permitida a exumação, é permitido, né, desenterrar o cadáver do falecido e fazer exame de DNA nos restos mortais do suposto pai já falecido. Essa foi reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça no RMS, Recurso de Unidade de Segurança, número 67.436 do Distrito Federal. É legal a ordem judicial de exumação de restos mortais do decujus a fim de subsidiar exame de DNA para averiguação de vínculo de paternidade diante de tentativas frustradas de realizar-se o exame em parentes vivos do investigado, bem como da completa impossibilidade de elucidação dos fatos por intermédio de outros meios de prova. E agora nós temos que nessa ação de reconhecimento, de investigação de paternidade, podemos ter litisconsórcio. Litisconsórcio é quando há mais que um autor ou mais que um réu. O litisconsórcio é ativo quando temos hipótese que há mais que um autor. Então, duas pessoas vão ser o autor dessa ação de investigação de paternidade. E aqui é possível o litisconsórcio ativo, né, mais que o autor, nesses dois casos. O primeiro é quando o Ministério Público entra com a ação e a parte também. Então, tanto o Ministério Público, por ser um legitimado extraordinário, e a parte por ser um legitimado ordinário, né, o filho ou os herdeiros do filho, podem estar em litisconsórcio ativo, parte mais Ministério Público. Ou, uma outra hipótese é quando vários filhos do mesmo entram com ação contra o mesmo suposto pai. Nesse caso, vários filhos vão pedir o reconhecimento em relação ao mesmo pai. Também pode ser feito o litisconsórcio ativo, né, mais que um autor, numa mesma ação de investigação de paternidade. E o litisconsórcio vai ser passivo quando tem mais que um réu. Quando a ação, né, de investigação tem mais que uma pessoa respondendo no polo passivo. E ela vai acontecer na ação de investigação de paternidade também em duas hipóteses. Quando há dois ou mais supostos pais. Imagine a seguinte situação em que a mãe, né, diz que ela não sabe, ela teve relacionamento sexual com mais que uma pessoa e ela não sabe exatamente de quem deles ela concebeu, de qual dessas duas pessoas ou mais que ela se relacionou. E aí é possível que faça na investigação de paternidade já seja apontados dois ou mais supostos pais para responderem a essa ação de investigação de paternidade. Ou também uma hipótese aí de litisconsórcio passivo unitário necessário é quando existe já um pai registrado, seja um pai que só registrou ou um pai sócio-afetivo mesmo. Nesses dois casos que tem um pai no registro lá de nascimento, ele vai necessariamente ser incluído na ação para responder ela juntamente com o suposto pai. E a ação, né, ela é de competência da vara da família. A ação de investigação de paternidade é de competência da vara de família, mesmo se essa investigação for pós-mortem, investigação, né, no caso de o pai já falecido. Mesmo assim, vai manter a investigação na vara de família. E mesmo que a finalidade da ação seja o reconhecimento da paternidade apenas para
fins de ser incluído como beneficiário da pensão previdenciária. Isso vai manter isso na vara de família, essa investigação de paternidade. Mas a competência vai ser em relação à competência territorial. A investigação vai ser intentada, ajuizada no domicílio do réu. Quando a investigação de paternidade, ela não decorrer dela alimentos. Aí nós já vimos que a ação de investigação de paternidade vai gerar como os efeitos a fixação de alimentos, mas pode ter hipótese que essa investigação já não tenha alimentos, principalmente em situações em que o filho já é maior, que tem economia própria, não precisa de alimentos do suposto pai. Nessa situação pode ser fixada a competência no domicílio do réu, no domicílio do suposto pai. Mas a regra que vai cair aqui é a competência no domicílio do alimentando. Porque mesmo que os alimentos seja o reconhecimento da filiação seja acumulado ou não com alimentos, a fixação de alimentos vai ser uma consequência do reconhecimento da paternidade. E aí a regra é que a competência seja fixada no domicílio, na vara da família, do domicílio do alimentando, do domicílio do filho. Entretanto, essa é uma competência relativa. Por ser uma competência relativa, ela pode ser prorrogada e não gera nulidade absoluta se for desrespeitada essa regra de competência. Aí nós temos aqui o artigo 7º da Lei 85/60 de 92, que nós já lemos, que prevê a fixação de alimentos sempre que a sentença reconhecer a paternidade. E o artigo 53 do Código de Processo Civil fixa a competência, é competente o foro, inciso 2, de domicílio ou residência do alimentando para ação em que se pedem alimentos. Também essa é a regra da súmula número 1 do Superior Tribunal de Justiça. O foro do domicílio ou da residência do alimentando é o competente para a ação de investigação de paternidade, quando cumulada com a de alimentos. Na ação de reconhecimento forçado, ação de investigação de paternidade, nós podemos ter a revelia. A revelia vai ser quando o suposto pai não for citado ou citado, ele não comparecer ao processo para responder a esse processo. No caso da revelia, em regra, a revelia produz efeito de que se a pessoa não contestar a ação, vai ser a presunção de que aqueles fatos alegados na inicial, eles são verdadeiros. Esse é um efeito da revelia. Entretanto, na ação de reconhecimento da paternidade, ação de investigação de paternidade, a revelia não produz essa presunção de veracidade. E a alegação de paternidade, ela deve ser provada na ação. A regra está aqui no artigo do Código de Processo Civil, artigos 344 e 345. Se o réu não contestar a ação, será considerado rével e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor. Essa é a presunção, a regra geral. Entretanto, o artigo 345 prevê que a revelia não vai produzir esse efeito de presunção de veracidade se, inciso 2, o litígio versar sobre direitos indisponíveis. E aí, a filiação e a paternidade é um dos direitos indisponíveis. E aí nós vamos ter na ação a forma com que é provada a paternidade, as provas admitidas na ação de investigação de paternidade. Nós vamos ter prova pericial,
extremamente relevante no caso de investigação de paternidade biológica. E aí nós temos aqui, como primeira situação, o exame prosopográfico. Esse exame é a posição de fotos, né? Você coloca lado a lado uma foto, né, do pai e do filho, faz uma ampliação dessas fotos e vai verificar com a ampliação dessas fotos semelhanças entre os dois, por exemplo, semelhanças biológicas, né, de carga genética, né, de nariz, de traços dos olhos, das orelhas, do cabelo. Ela é verificação de semelhanças, esse exame é feito. O problema dele é que ele não gera certeza quanto à paternidade, porque a semelhança, existem pessoas que são fisicamente semelhantes e não têm relações de parentesco, então ele não tem um grau de certeza interessante. Outra prova que nós temos é a do exame de DNA, que nós vamos detalhar um pouquinho mais para frente. Mas nós temos o exame comparativo de papilas digitais, que é a digital, que está aqui nessa imagem aí, né? Comparar a digital dos dois para verificar eventuais semelhanças. Nós temos o exame determinante da cor dos olhos. Nós temos o exame sanguíneo. Em exame sanguíneo nós temos o tipo ABO, que ele vai verificar o tipo sanguíneo, né? Se é A, B, O ou AB. Existem essas hipóteses aqui, determinados tipos sanguíneos não geram certos tipos de filhos de algum outro tipo sanguíneo. Então é feita toda essa análise aí biológica com o exame sanguíneo de tipagem. E tem esse HLA, que é um pouquinho mais complexo que o de tipagem. Ele verifica os sistemas de antígenos dos leucócitos humanos, que também tem essa carga genética no exame sanguíneo. Temos o exame do pavilhão auricular, que é o exame aqui da orelha, né, desses traços da orelha. Tem o exame das proporções físicas, né, sobre o tamanho do filho e do pai. Temos o exame do redemoinho dos cabelos, que é o exame do cabelo aqui assim. E nós temos, né, como prova mestra o exame de DNA. Por que a prova pericial mestra? Porque o exame de DNA nos dá uma certeza de 99,999% de certeza da filiação, da paternidade. Então, com o avanço, né, da tecnologia, da biotecnologia, o exame de DNA relegou esses outros exames periciais a segundo plano, porque a certeza dele é imbatível. E aí nós temos, por que a certeza dele é 99,999%? Nós vamos ter aí também, né, um 0,001% de erro no DNA. E essas hipóteses de erro de DNA vão ocorrer em alguns casos que a ciência coloca que pode ocorrer o erro. Primeiro seria no caso de gêmeos idênticos. Os gêmeos idênticos, aqueles que são univitelinos, que eles têm a mesma carga genética. E esses gêmeos idênticos, 10% dos gêmeos idênticos, eles não têm nenhuma diferenciação no código genético. Então, em cada 10 gêmeos idênticos, um dos pares de gêmeos idênticos vão ter o mesmo DNA. E 9 dos gêmeos idênticos, 9 pares, vão ter alguma diferença no código genético. Mas 10% dos gêmeos idênticos não tem nenhuma diferença. Então, se o exame de DNA for para verificar qual dos dois gêmeos é o pai, e for esse caso aí em que os dois
sejam gêmeos idênticos e façam parte desses 10% que não tem diferenciação no código genético, o exame de DNA não vai ser possível porque tem o mesmo código genético, tanto um quanto o outro. E nós temos uma segunda hipótese científica. Apesar de ser extremamente raro, a ciência tem catalogado 40 casos em todo o mundo, que é o seguinte: uma mesma pessoa ela tem 2 DNAs distintos, 2 cargas genéticas e produzir 2 cargas genéticas distintas. Essa situação extremamente anormal, extremamente rara, pode fazer o seguinte, ter um seguinte efeito. Quando a pessoa foi produzir o filho, ela liberou a carga genética A. E quando foi fazer o exame de DNA, coletou células da carga genética B. E aí, nessa situação, você vai ter cargas genéticas diferentes, vai dar um exame, uma negativa de paternidade, sendo que, na verdade, pode ser uma que seja pai, né? Que haja essa paternidade biológica. Então, nesse caso, como a pessoa tem 2 materiais genéticos distintos, o DNA não é eficaz no exame de DNA. Mas esse caso, né, reafirmando, esse caso de quimerismo é extremamente raro e é mais para fins didáticos que nós citamos. O exame de pericial é exame de DNA, exatamente por essa grau de certeza de 99,99%, ele vai gerar essa presunção de paternidade. Vai gerar essa certeza quanto à paternidade. E aí nós vamos ter a regra de que a recusa do DNA vai gerar a presunção da paternidade. Por exemplo, você entra com ação de investigação de paternidade, diz que o filho, né, alega que o fulano pode ser o pai dele, aí é feito a solicitação de exame de DNA e a pessoa, o suposto pai, recusa fazer exame. Nesse caso, vai gerar a presunção de que houve a paternidade, essa recusa vai gerar a presunção da paternidade e a ação vai ser julgada procedente, reconhecida a paternidade com base nessa prova, nessa recusa. A pergunta é o seguinte: já que esse documento, já que esse exame é extremamente confiável, por que não se obriga o pai a fazer? Essa regra é que ninguém é obrigado a se submeter a nenhum exame médico coercitivamente. Então, a pessoa não é obrigada a submeter ao exame de DNA. Entretanto, a negativa vai gerar a presunção da paternidade. Nós temos aqui, né, no Supremo Tribunal Federal, no HC 71373 do Rio Grande do Sul, essa regra aqui da impossibilidade de coerção para a realização do exame de DNA. Aqui diz o habeas corpus: discrepa a mais não poder de garantias constitucionais implícitas e explícitas a preservação da dignidade humana, da intimidade, da intangibilidade do corpo humano, do império da lei e da inexecução específica e direta de obrigação de fazer um provimento judicial que em ação civil de investigação de paternidade implique determinação no sentido de o réu ser conduzido ao laboratório coercitivamente, né, entre aspas, debaixo de vara, para a coleta do material indispensável à feitura do exame de DNA. A recusa resolve-se no plano jurídico instrumental, consideradas a dogmática, a doutrina e a jurisprudência, no que voltadas ao deslinde das questões ligadas à prova dos fatos. E nós temos também a súmula 277 do Superior Tribunal de Justiça. Em ação investigatória, a recusa do suposto pai a submeter-se ao exame de DNA induz presunção iuris tantum de paternidade. Presunção relativa, né, que pode ser iridida, pode ser derrubada por outras provas. Nós temos uma outra hipótese de prova na ação
de investigação de paternidade, que é a prova documental. E aí nós vamos ter tanto o documento público, né, que é o documento cartório, quanto o documento particular. Né? Nós temos aquelas hipóteses lá: certidão de batismo, carta, declaração. Qualquer documento particular é que o suposto pai reconheça, né, o filho, tem o reconhecimento dessa filiação, dessa paternidade. Essa filiação com essa prova documental, principalmente documento particular, ela não tem definitividade probatória, mas é um elemento para a convicção do juiz. Por exemplo, ela não tem a mesma força da prova pericial do exame de DNA, mas é uma hipótese de prova que é aceita para a convicção do juiz, principalmente quando não é caso de vínculo biológico, que aí não pode ser feito o exame como exame de DNA. No caso do vínculo socioafetivo, essa prova já tem uma relevância maior. Então, nós temos também a hipótese da prova testemunhal, né? O juiz chamar testemunhas para dizer o reconhecimento daquele vínculo, daquela filiação por testemunhas. A prova testemunhal, né? A testemunhas vai ser só possível na ação de reconhecimento de paternidade quando não for possível determinar a filiação por uma prova pericial, né? O exame de DNA principalmente. Mas essa prova testemunhal ela vai ter relevância principalmente aí na paternidade socioafetiva, na chamada posse do estado de filho, que é a relação, né, o filho de consideração, o filho socioafetivo, a chamada adoção brasileira, aquela pessoa que é considerada como filho, tem como filho e trata como filho perante a sociedade, perante a família. E nesse caso do reconhecimento da filiação socioafetiva, a prova testemunhal ela vai ser extremamente relevante, né? Porque a pessoa ali da família, as pessoas da sociedade, do convívio social, vão, né, testemunhar isso para o juiz e poder interferir, né, e firmar o convencimento do juiz quanto a esse vínculo socioafetivo. Provada a filiação, nós vamos passar aí, né, para a sentença. A sentença que reconhece a paternidade, ela vai ter, como nós já dizemos, natureza declaratória. Ela vai reconhecer uma filiação, uma situação jurídica pré-existente. Essa sentença vai ter efeitos erga omnes, né? Ela vai ser oponível para todos, efeitos para todos, e efeitos ex tunc, que significa que ela tem efeitos retroativos. A sentença que reconhece a filiação, ela vai fixar os alimentos, né? Como nós já vimos, esses alimentos serão fixados independente de pedido, e na fixação dos alimentos vai ser atendido o binômio capacidade de quem está prestando alimentos e necessidade de quem do alimentando. Essa previsão do artigo 7º da Lei 8560 que nós já lemos. E nós temos a previsão da súmula 277 do Superior Tribunal de Justiça sobre que diz: julgada procedente a investigação de paternidade, os alimentos são devidos a partir da citação. E aqui, né, já é um dos efeitos da sentença, né, dos efeitos retroativos dessa sentença, né, que os alimentos são devidos a partir da citação e não a partir da sentença. E, como efeito da sentença de reconhecimento da filiação, nós vamos ter uma determinação do juiz para averbar a sentença, né, no registro civil. E o que vai ser averbado? Vai ser colocado o nome do investigado, o nome do pai, né, que foi reconhecida a paternidade,
e os respectivos ascendentes dele, né, os avós do filho. Esse nome, tanto do pai quanto dos avós, vai ser incluído lá no registro civil e vai se facultar para que esse filho que acaba de ser reconhecido, ele acrescente no seu nome, né, altere o seu nome para constar o nome de família do seu pai, né, a família do genitor, o nome patronímico no seu registro civil. A ação de investigação de paternidade, ela deve ser contestada, ela pode ser contestada por qualquer pessoa que tenha interesse jurídico. Não vale o simples interesse moral, mas tenha que ter interesse jurídico no reconhecimento da paternidade ou maternidade. Previsão do artigo 1615 do Código Civil. Qualquer pessoa que justo interesse tenha pode contestar a ação de investigação de paternidade ou maternidade. A ação de investigação de paternidade, ela vai gerar os mesmos efeitos do reconhecimento voluntário, né? E caso exista o pai registral, né, aquela pessoa que consta lá no registro como pai, mas não é o pai biológico ou o pai socioafetivo, é possível, tem duas possibilidades em relação a esse pai registral. Primeira possibilidade, retirar o nome desse pai registral do pai anterior e colocar o nome do pai que se reconheceu, do pai verdadeiro ou do pai socioafetivo, dessa relação que foi declarada na ação de investigação de paternidade. E a segunda possibilidade é a possibilidade de se manter os dois pais ou as duas mães, né, como há a possibilidade de reconhecer, né, um vínculo biológico e um socioafetivo, seja com dois pais ou duas mães. Artigo 1616 do Código Civil. A sentença que julgar procedente a ação de investigação produzirá os mesmos efeitos do reconhecimento, mas poderá ordenar que o filho se crie e eduque fora da companhia dos pais ou daquele que lhe contestou essa qualidade. Artigo 1617. A filiação materna ou paterna pode resultar de casamento declarado nulo, ainda mesmo sem as condições do putativo. E, finalmente, nós temos algumas observações aqui pontuais sobre a investigação de paternidade. Transitada em julgada a sentença de reconhecimento da paternidade, né, nós vamos ter aí a coisa julgada. Mas essa coisa julgada, ela pode ser relativizada e ela vai ser possível sempre que esse reconhecimento de paternidade foi oriundo de outras provas que não reconhecimento de DNA, que dá uma certeza quase que absoluta, né? Uma certeza quase absoluta, de 99,999%. Vai ser relativizada em nome da verdade real. Então, a coisa julgada decorrente da reconhecimento de paternidade pode ser relativizada em nome da verdade real. Essa é a previsão nesse precedente do STJ, agravo interno no recurso especial número 1.417.628 de Minas. Nas ações de investigação de paternidade, a jurisprudência dessa casa admite a relativização da coisa julgada quando na demanda anterior não foi possível a realização do exame de DNA em observância ao princípio da verdade real. Aí nós vamos ter, especialmente nesses casos, né, que foi feito uma ação e a ação foi julgada improcedente e transitou em julgado, mas não foi feito o exame de DNA. E aí pode entrar de novo com uma ação, principalmente nós vemos aquele caso, né, que essa negativa essa paternidade não foi reconhecida há alguns anos atrás, quando não existia esse exame,
E aí agora a gente já tem exame de DNA, você pode entrar de novo com a ação de reconhecimento, de investigação de paternidade, e o investigado não vai poder, né, arguir coisa julgada, porque agora você tem um exame que vai ter uma quase certeza sobre essa filiação, né, em observância ao princípio da verdade real. E aí nós temos aqui uma outra observação, no caso de também trânsito em julgado, quando for intentar ação rescisória para desconstituir o trânsito em julgado de uma ação de investigação de paternidade. A ação rescisória na investigação de paternidade, para desconstituir a sentença transitada em julgado da ação de investigação de paternidade, ela vai ser ajuizada contra os herdeiros e não contra o espólio. Essa também é a previsão aqui do Superior Tribunal de Justiça, recurso especial 1.667.576 do Paraná. Ação rescisória de sentença proferida em ação de investigação de paternidade, cujo genitor é pré-morto, deve ser ajuizada em face dos herdeiros e não do espólio. E assim nós chegamos ao final da matéria reconhecimento da paternidade.